Gravar. Boa, tá gravando aí. Então vamos lá, resolvendo o exercício. Cinco exercícios tranquilo. Depois eu vou mandar mais alguns para você, pra você tá fazendo a semana. Se você mandar dúvida lá no grupo, você pode mandar. E aí na aula de semana que vem a gente já vê ele, já parte já resolvo ele, e a gente já parte para outro tópico, beleza? Então vamos lá. No primeiro aqui, o que que a gente tem? O isótopo mais abundante do elemento boro na natureza é o de número atômico 11. Então ele já me deu o Z, número atômico, 11. O número de nêutrons presente no núcleo desse isótopo é. Então ele quer saber o número de nêutron. Número de nêutron eu pego a massa menos os prótons. Logo, esse exercício é fácil de resolver. Número de nêutron, a massa. Opa, eu falei errado aqui. Z não é massa. O 11 é a massa, né? É o ar. E aí ele me deu aqui embaixo, aqui, ó, se você for analisar, dados. O Z é 5, que é o número atômico. Ele me deu a massa, que é o número de massa. Eu tinha analisado errado aqui. Então eu pego o 11 menos 5, logo o número de nêutrons é igual a 6. Nossa alternativa correta, letra B. E aí, acertou essa? Esse exercício? Sim, não, não, sim. De boa. Próximo. Indique a soma das alternativas. Na natureza podem se encontrar três variáveis isotópicas do elemento químico urânio. Lembrando que isotópica significa que eles têm o mesmo número de prótons, prótons, prótons. Beleza. Representados abaixo. Com relação a esses isótopos, no estado fundamental, assinale o que for correto. E aí a gente tem urânio 234, urânio 235, urânio 238. O número atômico deles, tudo igual, 92, porque eles são o mesmo número de prótons, são isótopos. E aí a gente vai analisar o primeiro. O urânio 234 possui 92 prótons e 92 elétrons. Essa primeira é verdadeira ou falso? Verdadeiro. Esse primeiro urânio aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá certo. Porque o número atômico é 92, o mesmo número de prótons e de elétrons. Urânio 235 possui 92 prótons e 143 nêutrons. Como que eu vou saber? Eu pego a massa e subtraio pelo número de prótons. Se eu fazer 235, eu vou fazer o inverso aqui, viu? Eu vou fazer 92, 100, na verdade, eu vou fazer 143 mais 92. E eu vou ter que achar 235. 3 mais 2 vai dar 5. 9 mais 4 vai dar 13. Vai 1. 1 mais 1 dá 2. Então, realmente, essa alternativa está correta. 4. Os três átomos possuem o mesmo número de massa. Está errado. Um é 234, um é 235, um é 238. Está errado essa aqui. O último, urânio 238, possui 98 elétrons, correto? O número atômico é 92, mesmo número de elétrons. E 146 nêutrons. Vamos tirar a prova real. Como que eu tiro a prova real? O mesmo número de elétrons é o mesmo número de prótons. Então, somos 92 mais 146, tem que dar 238. 146 mais 92, fazendo o inverso. 6 mais 2 vai dar 8. 4 mais 9 vai dar 13. Vai 1. 1 mais 1 vai dar 2. 2, 3, 8. Realmente essa alternativa é verdadeira. Certo? E aí, tinha acertado essa? Acertei. Boa. Isso aí. Próximo exercício. É um exercício um pouco mais longo de ler, mas não é difícil de resolver. O ritmo que a gente está indo aqui. Na reunião do IPAC, que celebrou o fim do Ano Internacional da Química, os mais novos elementos foram oficialmente denominados como
Fleróvio, em homenagem ao físico russo Georgy Flerov, eu acho que é assim que lê, e o Levermório, em homenagem ao laboratório de Livermore, em Califórnia. Esses são os dois elementos mais pesados da tabela periódica e são altamente radioativos. O fleróvio, Fl, apresenta o número atômico 114 e o número de massa 289. Então, vou escrever isso aqui, ó. 289 Fl e 114. Tá meio feio aqui, mas dá para entender. 114. E o Livermório, LV, eu vou fazer ele num lugar separado. Vou fazer ele aqui, ó. LV possui número atômico 116 e o número de, deu o número de massa, sim, 292, 292. O número de nêutrons em cada átomo do elemento fleróvio e do número de nêutrons de cada elemento do Livermório, talvez eu estou lendo errado aqui, mas é isso aí, são respectivamente. Então ele quer saber primeiro do Fl, que é esse primeiro que a gente fez, o número de nêutrons, depois quer saber do outro. Então eu faço uma subtração. É uma análise para a gente eliminar exercício aqui, porque o objetivo nosso também é saber o conteúdo e saber eliminar. Primeira coisa, número de nêutrons a gente sabe que é massa menos o número de prótons, que é o número atômico. A- o resultado ele não pode ser igual e nem maior do que a massa do elemento, porque o número de nêutrons é massa menos o número de prótons. Então, para eu ter a massa, eu tenho que somar o número de nêutrons mais os prótons. Então, o número de nêutrons sempre vai ser um número, vamos falar assim, pequeno comparado com a massa. Ele vai ser menor do que a massa. Ele vai ser um número menor do que a massa. Então, a letra D e E eu já elimino. Tiro elas de cogitação. O que que eu fiz? Eu saí de 20% para 33% agora de um chute mais certo numa prova aí, no vestibular. Pode ser uma dessas opções. O que que eu recomendaria fazer? Olhar o último número somado com o número de prótons. Por que que acontece? A massa, o último número é 9. Que número que eu somo com o último número que dá 9? 5. Então pode ser um dos três, seria esse aqui, a letra B. Então vamos fazer. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou somar 175 e tem com mais 114, tem que dar 289. É uma forma de eu ter um chute melhor. Porque se eu somar 4 com 4, dá 8, não dá certo. Se eu somar 9 com 4, dá 13, não dá certo. Então, logo, para falar a verdade, nós já matou o exercício aqui. É a letra B. Porque não é somatória de número de nêutron do primeiro tem que dar a massa igual a de cima. Mas vamos fazer o primeiro aqui só para tirar a prova real. Então, vou fazer 175 mais 114. 5 mais 9, ou 5 mais 4 dá 9. Beleza. 7 mais um vai dar 8. 1 mais um vai dar 2. 289. Então, o número de neutro do primeiro é 175. Eu não tenho outra opção. Então, logo é a letra B. Certo? Então, foi uma forma da gente resolver mais rápido. Então, a gente leu o exercício com calma, extraiu os dados, eliminou duas possibilidades nada a ver, e ainda analisou ali de uma forma que eu acredito que seja mais rápida, da gente matar um exercício desse. Beleza. Continuando, próximo exercício. O próximo exercício aqui, eu vou só diminuir um pouquinho. Isso. O que que ele quer saber? Comparando os elementos abaixo, todos de um mesmo período da tabela periódica, e seguindo a semelhança atômica entre eles, é correto afirmar-se que. Aí você tem A, B, C, D, E e F. Ele quer saber se é isóbaros, isótonos,
isóbaros, isótopos, isótonos. Ele quer saber uma das três. Primeira coisa que eu posso fazer é procurar por isótopos, que é a única opção que eu tenho menor aqui, ó, isótopos. Ou isóbaros também, isótonos, tanto faz. Se eu for analisar isóbaros, eu tenho algum com isóbaro, lembrando que é número de massa. Eu tenho alguém com massa igual? Não tem, porque é 23, 24, 27, 32, 31 e 35. Então as opções de isóbaro vai tudo embora. Essa aqui vai embora, essa aqui vai embora. Então eu eliminei duas. Sobrou de isótonos. Isótono é o quê? Número de nêutron. Para eu achar o número de nêutron, eu pego a massa e faço uma subtração no número de atômico. Aí é um complicado, porque eu tenho que fazer uma subtração. Mas para antes de eu fazer isso aí, eu vou descobrir se é o mesmo número de. Se eu tenho isótopos. Isótopo é o mesmo número atômico, é o número menor. E lembrando que o número maior é a massa, o número menor é o número atômico. Eu tenho 11, 12, 13, 14, 15 e 17. Então não tem isótopo. Eliminei três alternativas, sobrou 50% de chute agora. Se eu tenho dificuldade em fazer subtração, lascou, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu posso fazer é comparar A e B. Porque se eu comparar A e B e dar certo, eu já sei que a letra é. Porque o D repete nos dois e o F também. Então não tem como A e B, se eles forem isótonos, dar errado e ser a letra D. Não tem como. Ah, por que que você não começa com a letra D? Porque aí, se eu começar com D e F, é problema, porque eu vou ter que fazer D e F. Com certeza, os dois são isótonos, porque tem nas duas opções. E aí eu vou ter que provar se B e C é também. E B e C não tem nas duas, mas B tem nos dois. Então, tem certeza que B é isótono, porque tem nas duas opções. Então, eu só descobri se A e B é isótono. Se eu descobrir se os dois é, já matei a questão. Certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer de A. A é o elemento A. Eu vou fazer 23 menos 11. Quanto que é 23 menos 11? Quanto que é 23 menos 11? Digite aí. Digite para nós. Deixa eu ver como é que eu tô na tela aqui. Tem hora que eu vou ficar meio cortando aqui. Quanto que é 23 menos 11? Cadê? Tá dormindo? 12. Boa. 12. Vou fazer do elemento B aqui agora. 24 menos 12. 24 menos 12, 12. Então, logo eu já mato. A questão certa é essa aqui, ó. Letra E. Professor, tem como nós tirar uma prova real do C aqui? Então, vamos tirar, ué. 27 menos 13. 27 menos 13 vai dar 14. Isso? 14. Então, não bate. Não dá certo. Não é. Certinho? Então, a resposta nossa é a letra E. Acertou essa aí, Amanda? Que bom. Tá tranquilo, né? Não é tão difícil, não. Fazendo o último agora. Fazendo o último aqui agora. O que que a gente tem? Esse eu não fiz. Então faz aí. Eu vou dar 3 minutos pra você fazer ele. Vou marcar aqui, ó. 3 minutinhos. Vou ampliar aqui a tela um pouquinho, para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Em 3 minutinhos pra você fazer ele.
Você concluir também, talvez não queira me esperar para mandar aí. Letra E. Então vamos lá. Eu já vou ler o exercício e ir direto para a letra E, para ver se é mesmo. Assinale a alternativa que exibe uma série isoeletrônica. Lembrando que isoeletrônico é nada mais, nada menos do que elementos químicos que têm o mesmo número de elétrons. Então vamos lá. Você falou que é a letra E e a gente vai tirar a prova real aqui. Tranquilo. O K, ele falou para mim, cadê o K? Ele tá bem aqui, ó. Ele é positivo, ele perdeu um elétron. Então vou escrever assim, ó. K é igual. Se o número atômico dele é 19, então ele vai ficar com 18 elétrons. Isso aqui é elétrons. Tudo que eu escrever aqui vai ser elétrons. O cálcio, ele perdeu dois elétrons. O cálcio tá bem aqui, ó. O cálcio, eu vou colocar aqui ele mais, né? Cálcio, 2 mais. Ele tinha 20, perdeu dois elétrons, ficou com 18 também. O próximo, ele falou que é o silício, é o 2 menos, ele ganhou dois elétrons. O silício é esse aqui, ó. 16. Silício, 2 menos. Então ele ficou com 18. E o último é o cloro, que é o cloro menos, que é esse aqui, o cloro é 17. Cl, que é o cloro, menos. Ele ganhou um elétron. Então ele vai para 18. Então a resposta correta, letra E. Certo? Então, isso aqui a gente finaliza a aula de hoje. Sobre características atômicas. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou pausar a gravação para não ficar extenso, porque o objetivo é gravar só a resolução. E a gente vai alinhar para a próxima aula aqui um detalhe importante. Então vamos lá, deixa eu interromper aqui a gravação também. Deixa eu ver se está gravando, tá? Ah, tava gravando ou não? Interromper a gravação.